Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano passando aqui para corrigir mais um grande simulado, mais um simulado aí gratuito, né? Mais um benefício do Estratégia Concurso para vocês que estão focando aí o próximo concurso da Polícia Federal. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Herculano, sou professor no Estratégia Concurso de Legislação de Trânsito, Leis Penais e Medicina Legal, voltado aí para carreiras policiais, tá? E hoje nós vamos corrigir legislação relativa ao DPRF. Dentro de legislação relativa ao DPRF, nós temos a legislação de trânsito, temos o decreto 1655, que eu coloquei também uma questão hoje aí neste simulado de hoje, e coloquei também uma questão sobre a lei de carreiras de vocês, a lei 9654, que é também de extrema importância. A lei, né, o decreto lá da estrutura do Ministério da Justiça, apesar que agora, né, tinha sido separado no governo Temer, né, criaram um novo Ministério da Segurança, mas agora vai juntar novamente o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, a princípio, nós vamos estudar, né, este decreto lá da estrutura, toda a estrutura do MJ, tá bom? Vamos se preocupar mais o que deve cair realmente, que é a legislação de trânsito, o anexo 1, o anexo 2, a lei 9654, o decreto 1655, que traz a competência aí do policial rodoviário federal, também é importante para o concurso de vocês. Tá bom? É claro que saindo o edital já está no forno aí, o SESP já assinou o contrato. Então, a partir dessa próxima segunda-feira agora, depois de amanhã, já está apto aí a qualquer momento, tá, ser publicado aí o edital. Então vamos aguardar, tá? Porque no edital pode vir até resoluções do CONTRAN. É claro, se vierem resoluções do CONTRAN, aí nós vamos, né, criar um módulo aqui, né, um grande curso aí com videoaula para vocês não errarem nada lá no dia da prova, tá? O concurso aí vai ser bem concorrido, espero sinceramente que vocês consigam aí ficar entre os 500. Caso não consiga, pelo menos entre os 1.500 que terão aí grande chance de ser chamado, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, adicione o professor lá, @prof_Herculano, porque eu vou estar sempre postando lá tudo sobre o concurso da PRF e outros concursos de carreiras policiais e também mencionando dicas importantes lá. Então é @prof_Herculano, tá bom? Eu não estou no estudo de estratégia, eu estou em viagem, mas eu vou falar aqui, né? Eu estou com o notebook aqui, eu vou ler as questões que foram enviadas para vocês aí, né, no simulado. Nossa questão a gente começa lá no número 91, tá? E vamos resolvendo aí, eu vou dando alguns bizus em cima de cada questão, tá ok? Então vamos lá, nossa primeira questão diz o seguinte, com base no Código de Trânsito, na doutrina e na jurisprudência, julgue os itens, vamos dizer assim. É permitido um policial rodoviário federal conduzir veículo oficial sem portar a carteira nacional de habilitação, uma vez que ser habilitado é requisito para investidura nesse cargo. Pessoal, está errada essa questão, por quê? Todos que conduzem veículo automotor, vamos supor que o PRF estivesse conduzindo lá um veículo de 4 rodas, né? Veículo de passageiro de 4 rodas até 8 passageiros, né? Excluído o motorista. Nesse caso, ele teria que apresentar lá a sua habilitação. Tem que ter habilitação categoria B, tá? Ou se for conduzir caminhão, ônibus, o que for da PRF, tem que ter a habilitação naquela categoria. Não é porque a PRF, realmente, para você ser policial, PRF, exige, tá ok? A categoria B, B de Bravo. Outros cargos exigem D de Delta, né? Por exemplo, o técnico de segurança, mas isto não é suficiente, né? Porque ele passou no cargo que a carteira dele já é suficiente para ele não apresentar, para ele não ter portar, vamos dizer, a habilitação ao estar conduzindo veículo automotor. Pessoal, tá errado, né? Mesmo que seja um veículo oficial, tá? Não tem nada a ver. Aqui a banca, na verdade, essa questão ela é parecida com uma que caiu aí para técnico de segurança, o próprio SESP que fez, para técnico não, inspetor de segurança, se eu não me engano, para analista do STJ. Eu não sei se foi analista ou foi técnico, enfim, mas foi uma questão adaptada aí da própria banca de vocês, tá? E o SESP sempre
traz aí questões bem mais elaboradas que outras bancas. Então não pode dar mole numa questão dessa, tá ok? Então tá errado, vamos aqui para a segunda questão, né? Questão aí 92, que diz o seguinte: com relação à formação de condutores e ao processo de habilitação, julga os itens subsecutivos. Embora o processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos sejam regulamentados pelo CONTRAN, fica a cargo dos municípios emitir autorização para a condução de veículos de propulsão humana e de tração animal. Perfeito, pessoal, está correto, tá ok? Está lá no artigo, próprio artigo 24, né, trazia isso que eu queria destacar para vocês, a possibilidade até também, pessoal, de não só a questão da autorização para conduzir veículo de propulsão humana e também de tração animal, mas também como registro, inclusive o registro de ciclomotores, tá bom? Só que agora não mais, tá, pessoal? Não tem mais, saiu lá do artigo 24, não existe mais essa competência do município, o órgão de trânsito do município, registrar ciclomotores. É claro que agora vai ficar a cargo de quem? Do Estado, né? Tá bom? O órgão executivo de trânsito. Ok, pessoal? Estadual. Então vamos aqui, então essa questão tá certa, vamos para a próxima questão. A questão traz um texto lá do portal R7 que diz o seguinte: jovem atropela e mata adolescente em ponto de ônibus. A adolescente de 14 anos morreu após ser atropelada por um motorista na zona leste de São Paulo. Ela e familiares estavam em um ponto de ônibus quando um carro desgovernado os atingiu. O pai e a irmã da vítima sofreram ferimentos graves. Segundo a polícia, o motorista do carro estava embriagado. Opa, se ele estava embriagado, a gente tem que ficar atento a duas situações de extrema importância. Primeiro, lá no artigo 302 e no 303, nós temos agora a chamada, a modalidade qualificada do crime. Por exemplo, aquele que atropela e mata em direção veicular está embriagado, como regra geral, ele vai responder pelo crime do 302, homicídio culposo na direção veicular, na modalidade qualificada. E aquele que lesiona vai responder pelo 303, lesão corporal culposa na direção veicular, na modalidade qualificada, lá no parágrafo 2º, e no 302, lá no parágrafo 3º. Até aí tudo bem, mas temos também outra situação. Pode ter o quê? O aumento da pena, mas o aumento da pena, quando está embriagado, não aumenta a pena, qualifica, tá bom? Isso é um ponto de extrema importância que as bancas sempre gostam, principalmente o CESP, de tentar confundir o candidato. Outro ponto importante é que vai sim realmente aumentar a pena de 1/3 à metade quando ele estiver em cima da faixa de pedestre, ou calçada, né? Quando for motorista de transporte de passageiro e o ônibus, segundo o STJ, não precisa, ou o carro, o veículo, o táxi, o que for, não precisa estar conduzindo passageiro naquele momento, tá bom? Quando ele omitir o socorro e quando ele estiver dirigindo sem habilitação. Agora, eu deixo um alerta para vocês que, se estiver sem habilitação e também omissão de socorro, nós temos dois crimes. 304, omissão de socorro, é um crime subsidiário, né? Vou dizer por quê. E o 309 é quando ele está dirigindo sem habilitação, gerando perigo de dano, é um crime de perigo concreto. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque existe aumento da pena para lesão corporal e homicídio. Então, se houver lesão corporal ou homicídio nessas duas situações, quando houver omissão de socorro e quando estiver sem habilitação, o que vai acontecer? Vai ter o crime com aumento da pena. A gente não vai falar aqui em concurso, tá ok? De crimes. Muito cuidado, porque as bancas gostam também de mencionar isso aí, tá bom? Então, aqui na questão ele diz, com base no texto acima, o Código de Trânsito e a jurisprudência julga os itens. No caso acima, o motorista responderá por homicídio culposo na direção veicular com aumento da pena. Não, pessoal, aqui na verdade não é aumento da pena de 1/3 à metade. Aqui na verdade é uma qualificadora, tá? A pena será mais grave, tá bom? Então não tem esse aumento da pena só naquelas 4 situações. Então o item está errado. Outro detalhe, pessoal, nem sempre dirigir embriagado, atropelar e matar vai ser homicídio culposo na direção veicular.
pode ser o quê? Configurar o quê? Um crime do Código Penal, pode configurar o crime do artigo 121 do Código Penal, homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, né? Por quê? Porque, segundo os tribunais superiores, quando a pessoa ela viola o dever de cuidado objetivo, o que é violar o dever de cuidado objetivo? Por exemplo, ele bebeu, foi dirigir, atropelou e matou. Mas ele bebeu, foi dirigir e pegou a contramão. Estava na contramão, atropelou e matou. Né? Estava andando em cima da calçada, atropelou e matou. Ou seja, ele não estava na forma regulamentar do Código de Trânsito. Né? Ele já estava no crime, porque estava embriagado. Mas a partir do momento que ele atropela e mata, ele passa, como regra geral, pelo 302 na modalidade qualificada. Mas, gravem isso, se na sua prova dizer que ele violou o dever de cuidado objetivo, ou se contar uma historinha dizendo que ele estava na contramão, isso, segundo o tribunal, ou seja, pessoal, o que vocês têm que saber para a prova? Se ele bebeu, foi dirigir e estava fazendo qualquer presepada a não ser dirigindo na sua pista normalmente dirigindo, atropelou e matou. Aí sim é 302. Mas se bebeu, foi dirigir e estava fazendo presepada na contramão, em cima da calçada, o que for, né, vai responder por dolo eventual, segundo tribunais superiores, e já foi julgado deste ano, justamente quando entrou aí essa nova modalidade qualificada do homicídio e da lesão corporal. Então, fiquem atentos com como que isso deve vir na sua prova, tá? Vamos esperar. Eu acredito sinceramente que o SESP deve explorar um pouco essa jurisprudência aí, tá bom? Mas vamos ficar atento nisso aí. Então, a questão 93 está errada, né, nesse caso, porque não é aumento da pena, aí vai ser o quê? Vai ser o homicídio na modalidade qualificada, porque não vai ser dolo eventual, nesse caso aqui, tá, pessoal? Porque ele não violou o dever de cuidado objetivo. Só trocando aqui o pé de mouse aqui, vamos lá. Então, 93 está errado. Vamos para 94. Com base no Código de Trânsito, na doutrina e na jurisprudência, julga os itens, o trator misto destinado a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Pessoal, realmente, se vocês forem lá no artigo 140, acho que é 144, salvo engano, vocês vão confirmar lá no parágrafo único que pode realmente, mas trator misto não. Quando ele fala aqui, ó, trator misto não. Aí vai ser o quê? Vai ser o trator de rodas, tá bom? Trator misto é parte roda, parte esteira, não. E nem o de esteira, é o trator de rodas, pode realmente destinado a executar trabalhos agrícolas, isso está certo, tá? Só tirar o misto e colocar rodas que o texto está tudo certo, aí pode sim, na categoria B. Então, neste caso, como ele botou misto, o item, né, a questão está errada, tá? Vamos lá, 95. Com base no Código de Trânsito, na doutrina e nas jurisprudências, julgue aí os itens. Para habilitar-se na categoria D e E, ou para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiro, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá, entre outros requisitos, vamos ver, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B, ok, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, ok, quando se pretender habilitar-se na categoria D. É claro, né, pessoal, existem outros requisitos, né, maior de 21 anos, ok? Aqui no caso da categoria D, ele tem que ter o curso de especialização, mas o que você precisa saber aqui que ele fala, ó, é que realmente tem que ter 2 anos para B e 1 ano para C. Ah, professor, e de D para E? De D para E, pessoal, o código, até uns colegas do Detran diz que não aceita, tá? Se você habilitou hoje na D, o sistema só aceita depois de 1 ano, mas não é a regra do CTB. Para o CTB não tem prazo. Para a sua prova, se habilitou na D de Delta hoje, amanhã, assim, né? Semana que vem já pode se habilitar, né? Pegou lá a habilitação, não quero mais a D não, vou tirar a E, né? E de Eco. Aí você vai lá, pode tirar, trocar sua categoria, tá bom? Porque no CTB não tem esse prazo de D para E, mas tem realmente para D, agora, né? Para D tem 2 anos de B ou 1 ano de C, tá bom?
esse artigo lá do 145, ele traz essas regrinhas, é importante aí, tá? Vamos lá para a próxima questão, questão 96. Então, essa questão aqui 95 ficou certa, tá correto. Questão 96 fala o seguinte, ó, com base no Código de Trânsito, na doutrina e na jurisprudência, julga o item. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas semestrais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortes por grupo de habitantes, ambos apurados por estados e por semestre, detalhando os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Pessoal, questãozinha aí nova, se vocês forem lá no artigo 326A, é um novo artigo que foi inserido pela Lei 13.614 de 2018. Lá vocês vão ver que tem o artigo 326A mais 14 parágrafos, que são também importantes, que fala sobre o Penatrans, né, com o plano de redução de morte aí nas estradas, né? Então, o Penatrans, a regra desse plano está lá no 326, né? Não vou dizer a regra toda, né, porque existe todo um estudo em cima, uma regra específica sobre isso, mas o 326A, que eu posso falar, ele veio para somar, né, com o Penatrans, tá bom? Então, pessoal, estudem, porque as disposições finais e transitórias, muita gente às vezes não estuda, e às vezes ali tem muitas informações, Semana Nacional de Trânsito, percentual de multa lá para aplicar na área de segurança, engenharia, né, qual são o percentual, a questão do 320, falando lá, 29, né, que trata, 29 não, 320, se eu não me engano, 320 acho que é do percentual, então é o 329 que fala sobre lá o share, né? O que é o share? Que quem conduz, quem profissional, né, que quer trabalhar com condução de escolares ou no caso tem um veículo de aluguel, no caso para transporte passageiro, coletivo ou individual, né, que são, na verdade é para cumprir o 135 e o 136, tá? 135 fala de veículos da categoria aluguel, tá bom? Que são os motoristas profissionais aí que pode ser coletivo ou individual, por exemplo, um táxi, e o 136 que fala da condução escolar. Então, esses profissionais, eles têm que apresentar uma certidão lá de que não cometeu nenhum desses crimes, que é o share. Quais são? Nos últimos 5 anos, né? Qual é o share? É corrupção de menores, homicídio, estupro, né, e roubo. Então, tem que apresentar lá esses aí. Então, o que eu quero, na verdade, mostrar para vocês é a importância de vocês estudarem disposições finais e transitórias, porque tem muita gente que deixa um pouco de lado isso. E é errado, tá? Até mesmo vejo alguns professores com cursos que às vezes não abordam esses assuntos, que caem bastante, né? Só dá aquele... na verdade, o que todo mundo aborda ali, né? Fala de infrações, normas de circulações e conduta, crimes, infrações, penalidade, medida administrativa, pronto. Aí esquece de processo administrativo, aí esquece de disposições finais e transitória, né? Aí esquece lá do capítulo importante também, que é pequenininho, que é dos cidadãos, né? Do engenharia de tráfego, lá de 91 a 95, quase não vejo professores falando isso. Então, pessoal, o Código de Trânsito são muitas informações, são 341 artigos, na verdade são até mais de 341 artigos, porque ao longo, né, de 97 para cá já tivemos praticamente aí, salvo engano, acho que umas 34 alterações no CTB. A última foi agora a Lei 13.614, que inseriu esse artigo 326A. Tá, ok? Então tem muitos artigos que foram inseridos ao longo, né, fora os parágrafos, os incisos e as alíneas que também existem no Código de Trânsito. Então são muitas informações, anexo 1 e anexo 2, que vocês têm que estudar. Tá? E se quer gabaritar, se quer passar, tem que fechar a prova de trânsito, porque a prova de legislação de trânsito, física, essas matérias assim, que não são muito comuns em carreiras policiais, são matérias que farão a diferença aí no resultado de vocês, se vocês saírem bem. Tá? Porque penal, processo penal, constitucional, tem que estudar muito, português, mas tem muita gente já estudando há muito tempo para carreiras policiais isso também. Então, se você quer fazer a diferença, você tem que estar bem nessas matérias e cair dentro dessas que poucos estudos, direitos humanos, né? Que não é comum cair em concursos públicos de carreiras policiais. Física,
legislação de trânsito, principalmente, que eu acredito que eles devem dar uma atenção muito especial a trânsito, aí, até porque eu acredito sinceramente que devem vir resoluções, tá bom? Mas vamos aguardar aí o edital, que a qualquer momento vai ser publicado. Vamos lá então, pessoal. Então, esta questão 96, ela está errada porque a gente, quando fala de índice do Penatrans, a gente não pode falar nada semestral e nem por semestre, nada disso. É tudo por ano, tá? Esses cálculos é anual. Então, aqui, quando ele fala lá, ó, metas semestrais, não, é metas anuais. E depois, outro erro, quando ele diz lá, índice de mortes por grupo de habitantes e ambos apurados por estado e por semestre, não, e por ano. Aí sim estaria correto, tá bom? Então, tá errado, vamos para o 97. Vamos lá. Julgue, com base no Código de Trânsito, na doutrina e na jurisprudência, julgue os itens. O veículo apreendido ou removido, né? Na verdade, não existe mais veículo apreendido, né? A apreensão de veículo já foi revogado lá do artigo 256. Mas vamos ver aqui. A qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data da atuação, será avaliado e levado a leilão a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico, né? Pregão eletrônico. Na verdade, o veículo ele vai para a asta pública, mas eu vejo um erro aqui muito grave, né? Nem apreendido, tá, pessoal? Quando ele fala aí, ó, se você analisar aí na sua questão 97, que eu estou sem slide, você vai ver assim, ó, veículo não reclamado, proprietário para ser sentido, contado da data da atuação. Ele diz, da data da atuação. Tá errado, pessoal. É contado da data do recolhimento do veículo, entendeu? Então você risca aí onde está escrito contado da data da autuação e coloca contado da data de recolhimento do veículo. Então, veículo removido a qualquer título, acho que a redação ainda traz até esse texto, né? O veículo apreendido ou removido a qualquer título não reclamado, realmente são 60 dias, antigamente eram 90 dias, mas a Lei 13.681 de 2016 mudou isso aí, tá? Não são mais 90 dias, agora sim são 60 dias aí, tá bom? Esse veículo continua sendo taxado, ele pode, enquanto ele estiver no depósito, ele vai ser taxado, tributado ali no caso, né, as taxas durante 6 meses, não pode ser por mais disso, tá, pessoal? A lei até disse que a partir, né, os veículos que estão no depósito há mais de um ano, ok? Há mais de um ano, independente de qualquer ocorrência que ele tenha, que eles poderiam ser aí, no caso, destruído, leiloado, o que for. Tá? Na verdade, é para esvaziar esse depósito, enfim. Mas o que você precisa saber é que realmente deve cair na sua prova esse prazo de 60, porque eram 90 dias, e também saber que isso vale também para animais. Animais recolhidos nas vias e não reclamados em 60 dias podem ser, por exemplo, cavalo, boi, né? Podem ser leiloados também, tá? Isso pode cair, não só veículos aqui não, tá? Então aqui está errado, né? Tá lá, se você for lá no artigo 328, você vai ver essa regrinha aí. Vamos lá, questão 98. Com base no Código de Trânsito, na doutrina e no caso de jurisprudência, julgue o item. Os exames de habilitação, exceto de direção, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal, né? Então, ele diz exame de habilitação, exceto de direção. O único exame que não pode ser, entre aspas, terceirizado é o de direção. Os demais podem? Podem, tá, pessoal? Só vocês ir lá no artigo 148 do CTB que vocês vão ver essa regrinha aí. Questãozinha certa, muito boa questão também, né? Vocês estão percebendo que eu estou batendo em pontos, né, que eu sei que muitos não estudam, tá, pessoal? Porque a ideia aqui é vocês cercarem todo o CTB. Tá? A pessoa criou pegadinha, né? Não é para enganar, não é para deixar ninguém desesperado, nada disso. É para alertar vocês que vocês precisam estudar todo o CTB, tá bom? Vamos lá então, próxima questão, questão de número 99. Vamos lá, com base no Código de Trânsito Brasileiro, na doutrina e na jurisprudência, julgue os itens. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim,
Deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca removível de 20 centímetros de largura com inscrição Autoescola na cor preta. Se for realmente, pessoal, a regra lá que ele fala aqui, ó, na faixa branca, né? Realmente, tá, pessoal? Agora, começa lá no 154, fala da obrigação da faixa, né, amarela com o disco Autoescola, né, no caso, em preto, mas para veículo lá dos Centros de Formações de Condutores, o CFC, né, as autoescolas, vamos dizer assim. Então, mas se for de uma forma esporádica, o veículo não é utilizado, né, essa faixa vai ser branca, né, esporadicamente ele é utilizado ali para esse tipo de aprendizagem. E essa faixa vai ser branca. Olha o detalhe, pessoal, removível, ela não é pintada. Já a amarela, ela é pintada de 20 centímetros. E essa aqui é removível branca de 20 centímetros, tá bom? Agora, cuidado, por quê? Lá na condução escolar também tem uma faixa lá. Ela é removível ou é pintada? Ela é pintada também, só que é 40 centímetros, tá? Com o disco escolar em preto, tá bom? Claro que se a cor do veículo for amarela, né, aí inverte a cor da faixa lá, passa a ser faixa preta e o disco amarelo. Isso aí já é uma regra bem batida aí que vocês já devem estar dominando. Então aqui nesse caso a 99 está ok. Vamos aqui avançando para a próxima questão. Questão número, paramos na 99, vamos para 100. Vamos lá, pessoal. Na questão 100, seguindo aqui o CTB, deu uma pequena travada aqui, mas já vai. Pronto, agora sim. Julgue o item abaixo com base aí no Código de Trânsito, na doutrina e na jurisprudência. Os importadores e fabricantes de veículos automotores são obrigados a fornecer manual contendo normas de circulação, infrações, penalidade, direção defensiva, primeiros socorros e anexos do Código de Trânsito Brasileiro somente quando comerciarem veículo, né, quando estiverem comerciando veículo, no caso, automotores particulares, pessoal. Pessoal, tá errado, pessoal. Aqui, na verdade, é qualquer veículo e ciclo. Tem que realmente ter essa obrigação. Então, quando ele fala ali somente quando for veículos automotores particulares, está errado. Qualquer veículo automotor e ciclos tem que vir lá o manual sobre as penalidades, infrações, primeiros socorros, anexo 1, anexo 2, tá bom? Isso tem que constar, tem que vir. Onde que está isso, professor? Que eu nunca li isso na minha vida. Vai lá no artigo 338 do CTB, né, que é praticamente quase um dos últimos artigos, né, que a gente são 341 artigos, que seria uma boa questão aí que poderia aí pegar muita gente na hora da prova. Então, este item está errado por isso, porque não é somente veículo automotores particulares, tá? Vamos lá para a questão 101, julgue o item abaixo com base no Código de Trânsito, na doutrina e na jurisprudência, os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento, de entrada e saída e de uso de placas de experiência, né, aquela placa fundo verde, caractere branco, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito. Pessoal, perfeito, a questão está correta, está conforme o artigo 330, também é outro ponto ali, aquela parte até aconselho que vocês tenham que saber o que tem que vir, né, escrito lá no livro, quais são as informações, os dados importantes, tem que saber, dê uma estudada também no artigo 330, tá bom? Então aqui está correto, vamos para a questão número 102. Acerca das definições do CTB quanto aos veículos e as infrações de trânsito, julgue o item a seguir. Considere a seguinte situação hipotética. André e Pedro, cada qual pai de 2 crianças, ajustaram revezar-se no transporte de seus filhos para a escola no trajeto de ida e volta do município onde residem ao município onde está sediado o colégio. Atento aí às idas e vindas diárias daquelas crianças, um policial em um posto da PRF decidiu averiguar a documentação pessoal de André, né, que seria um dos pais de André do automóvel, né, a verificação pessoal de André do automóvel, de propriedade deste utilizado no transporte. Nessa situação, André deverá apresentar
ao policial autorização do órgão executivo de trânsito do Estado da Federação em que reside para transportar escolares naquele veículo, além de comprovar que é habilitado na categoria D de condutores de veículos automotores. Pessoal, totalmente errada, não tem nada a ver, né? Na verdade, eu quis criar uma pegadinha aqui, porque a gente sabe que condução escolar tem que ter aqueles requisitos, né? Apresentar autorização, tudo direitinho, lá, habilitação D, tá bom? Não pode ter cometido, para tirar, no caso, ele pode ter cometido uma infração grave ou gravíssima ou reincidente média. Então, não é isto que ele está fazendo. Na verdade, eles são favores entre dois amigos. Um dia pode levar o filho, o outro, ele não está tendo atividade remunerada, não está tendo essa atividade profissional. Tá bom? Então, o item está errado. Essa questão aí foi adaptada, uma questão bem parecida que caiu aí, também aplicada pelo CESP. Tá bom? Vamos lá, 103. Acerca das definições do CTB quanto aos veículos e as infrações de trânsito, julgue o item a seguir. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Ter idade, né? Então, condução de escolares, foi o que a gente acabou de falar agora aí, né? Quais são os requisitos? Ter idade superior a 25 anos, opa, para ou continua? Para, né? 25 anos não, superior a 21 anos, aí sim. Ser habilitado na categoria D, ok. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ok. Ou ser reincidente em infrações média durante 12 meses, sim. Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação aí do CONTRAN, sim. E cumprir lá o artigo 329, salvo engano, que não pode ter, no caso tem que apresentar a certidão dos últimos 5 anos, que não cometeu nenhum daqueles crimes lá que a gente fala do share, né? Corrupção de menores, lá no artigo 218 do Código Penal, homicídio, artigo 121 lá do Código Penal, estupro, né, do artigo 213 lá do Código Penal, e também o roubo, artigo 157 do Código Penal. Então, ele tem que apresentar essa certidão também, que é um dos requisitos. Não adianta ele cumprir todos os requisitos aqui. Se cumprir todos esses requisitos que está aqui, pessoal, o que vocês acham, né? Que está lá no artigo 138. Ele vai ter condições já? Sim. Mas já vai poder trabalhar? Não, porque ele tem que ter essa certidão aí, tá bom? Então, mas está errado aqui porque ele botou 25 anos, né? Então, na verdade, são 21 anos. Então, errado aí. Vamos lá, 104. Julgue o item com base no decreto 1655, né? Decreto aí que trata também da competência. A competência de vocês, elas estão no artigo 20 do CTB e também no decreto 1655 no artigo 1º, tá? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. O documento de identidade funcional dos servidores policiais da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre porte de arma e franco acesso aos locais sob a fiscalização do órgão, nos termos da legislação em vigor, assegurando-lhe, quando em serviço, prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação. Pessoal, perfeito, está conforme, essa aqui é a literalidade lá do artigo 2º do decreto 1655. Item correto, tá bom? Vamos lá na questão número 105, a nossa última questão. Vamos lá. Julgue o item abaixo com base na lei 9654. Vamos lá. O ocupante de cargo da Polícia Rodoviária Federal permanecerá no local de sua primeira lotação por um período mínimo de 3 anos, exercendo atividade de natureza operacional voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, sendo sua remoção condicionada a concurso de remoção, permuta ou ao interesse da administração. Pessoal, aqui na verdade tem um leve erro, tá, pessoal? Porque quando ele fala ali, ó, o ocupante de cargo permanecerá no local de sua primeira, né? E diz que entendemos o quê? Que ele tem que permanecer, tá? Ele tem que permanecer 3 anos lá nesse primeiro local. Mas isso aí, na verdade, é preferencialmente, tá? Então, se você for lá na lei 9654, vocês vão perceber que lá, se eu não me engano, acho que é artigo 3º, depois confirme aí. Diz ali, ele vai permanecer, tá? Federal permanecerá, né? Quando ele diz ali, ó, policial, rodoviário federal, cadê? Aqui. Federal, rodoviário federal permanecerá, aí tem que ter ali, ó,
preferencialmente, tá, pessoal? Então, esse preferencialmente abre margem para atos discricionários. Isso já aconteceu, de pessoas, às vezes, com uma certa especialização, não ficar nem 3 anos na primeira lotação lá na fronteira, tá? Então, isso aí já aconteceu. Agora, sim, é claro que, né, eu trataria essa questão como errada, porque deveria ter o preferencialmente, tá? Porque não tá diferente, vamos, com base na literalidade, tá totalmente diferente, tá bom? Então, a questão 105, vamos colocá-la aí, mas chama a atenção de vocês também para a lei 9654, questão 105 errada. Meus amigos, fechamos aí, foram 15 questões, né? Conseguimos aí fazer uma rápida revisão, ok? Não deixem de seguir o professor lá no Instagram, prof_Herculano, que eu já postei e vou continuar postando vários vídeos lá, né? Faremos algumas lives aí dando dicas, principalmente se vierem resoluções. Já fiz alguns sorteios, vou fazer outros sorteios para vocês aí, tá? De livros que eu participei, de repente até de módulos, para estar ajudando aí a quem de repente aí, né? A pessoa que ganhou, eu sorteei um módulo, eu tenho um módulo aí de 1000 questões de leis penais que eu lancei agora para PRF, para PCDF e Senado, tá bem bacana, vídeo aula, questões bem recentes de concursos anteriores, né? Tem questões antigas, é claro, mas tem muitas questões de 2018, 2017. E ali eu trabalho jurisprudência, doutrina, ou seja, sobre leis penais, meu amigo, você não tem como errar nada assistindo aquelas aulas lá, lendo as aulas e também assistindo as videoaulas, tá bom? Então, mais uma vez, quero deixar aqui meu grande abraço para vocês e torço aí que vocês consigam passar nesse concurso aí. Mas, é claro, não depende só da gente, né, dos professores, seja comigo ou de outros cursos, outros professores que trabalham em outros cursos, ou até mesmo de estratégia de concurso, né, depende muito mais de você. Ok? Vocês têm que ter garra e determinação. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí e aguardo vocês aí nas próximas videoaulas. Um abraço, até mais.